Se você está pensando em prestar um concurso público para construir estabilidade financeira, você está tomando a decisão correta. Não existe outro caminho no Brasil hoje que garanta uma renda de 20, 30, 50 mil reais por mês com estabilidade para o resto da vida, sem depender de chefe, sem depender de horário marcado, sem se preocupar se a empresa vai cortar o seu setor no trimestre que vem. O concurso público entrega isso. E isso não vai mudar nem com a reforma administrativa, pelo contrário. Porque olha o que está acontecendo lá fora. O mercado de trabalho está cada vez mais instável do que qualquer momento que eu lembro nos últimos anos. Demissões em massa viraram rotina, inflação correndo o salário. E agora, com a inteligência artificial substituindo departamentos inteiros da noite para o dia, quem está em emprego CLT hoje não tem garantia nenhuma de que vai estar empregado no ano que vem. Quem empreende sabe na pele como é difícil no Brasil manter um negócio lucrativo. O concurso público é uma escolha de carreira. É a única proteção real contra tudo isso. Quem está estudando agora está na frente, mas existe uma decisão que a maioria das pessoas ignora completamente e que vai determinar se essa vantagem vai se converter em aprovação ou em anos de sofrimento. Essa decisão é a escolha da área. A área que você escolher dentro dos concursos públicos vai determinar duas coisas que vão impactar o resto da sua vida. Quanto você vai receber quando for aprovado e quanto tempo vai levar até a aprovação. A diferença entre a área certa e errada pode ser 20 mil reais por mês a mais no salário, 2 anos a menos de preparação. E o problema é que quase ninguém faz essa escolha de forma inteligente. As pessoas escolhem pela área que os amigos indicam, pelo que aparece mais nas redes sociais, pelo que aparece mais familiar. Já ouvi falar de um tribunal, né? Ou simplesmente pelo que o cursinho que você se inscreveu oferece na promoção. Poucos sentam, olham informações e perguntam qual área nesse momento é melhor oportunidade para eu ser aprovado. E é exatamente isso que esse vídeo vai responder. E eu já vou te adiantar uma coisa. Existe uma área que nesse momento específico, 2026, 2027, reúne a melhor combinação de fatores para quem quer realmente ser aprovado o mais rápido possível, com o maior salário possível. Não estou dizendo que essa área é fundamentalmente superior às outras. O que eu estou dizendo é que o momento atual criou uma janela que raramente se repete. E não é uma janela que vai durar para sempre. Eu vou revelar qual é essa área e os dados que sustentam essa afirmação nos próximos minutos. Mas antes de chegar lá, eu preciso te mostrar o critério que eu uso para fazer essa análise. Porque sem esse critério, a conclusão não faz sentido. E tem mais uma coisa que esse vídeo vai te mostrar. E essa é a parte que a maioria das pessoas nunca parou para refletir. A escolha da área certa é metade do problema. A outra metade é o que determina se você vai ser aprovado em 1 ano ou em 5 anos. Existe uma forma de você que determina o tempo de preparação de cada pessoa de muito específica. Não é genérica, não é estude tantas horas por dia e vai passar. Quando você entender essa fórmula, você vai conseguir enxergar com clareza exatamente o que está travando a sua aprovação e o que você precisa mudar. Vamos falar sobre a fórmula nesse vídeo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se você está assistindo esse vídeo até aqui, você provavelmente está em um desses momentos. Você está em um emprego que não te satisfaz financeiramente, profissionalmente e está pesquisando uma saída. B, você está pesquisando qual área de concurso escolher e não quer tomar a decisão errada. Ou você já escolheu uma área, mas existe uma dúvida de que talvez não tenha sido a melhor escolha. Ou ainda você pode estar estudando há meses, talvez anos, sem aprovação e quer entender de uma vez por todas o que está te travando. Bem, se você está em qualquer um desses momentos da sua trajetória, esse vídeo vai ajudar você. Porque olha o que nós vamos descobrir. Primeiro, qual é a melhor área de concurso 2026-2027 com critérios objetivos. Segundo, por que as pessoas escolhem a área certa e ainda são reprovadas ou levam mais tempo do que deveriam para realmente serem aprovados. Isso vai determinar a sua velocidade de aprovação. E terceiro, o que fazer com essa informação na sua preparação. Mas antes de continuar, eu tenho que ser direto com você. Se você não tem 30 minutos para tomar a decisão mais importante da sua carreira profissional, esse vídeo não é para você. Tá? Você não vai usar ele de qualquer forma. Porque não estamos falando de uma decisão pequena, estamos falando de quanto você vai receber pelo resto da sua vida para sua família. De quanto tempo você vai continuar nessa situação que está hoje. Quem sair agora vai continuar tomando decisões no chute e vai pagar o preço disso nos próximos anos. Uma última coisa antes de começar. Quem assistir esse vídeo até o final vai receber um material gratuito que eu preparei especialmente para presentear você. Eu não vou revelar o que é agora, mas se você está dando esse momento de decisão sobre concurso, vai ser útil. Fica até o final. Vamos começar. Mas antes de fazer essa análise, você precisa entender de onde ela vem. Não precisa acreditar no que eu estou falando, mas você precisa saber quem está fazendo as afirmações, porque isso vai importar para tudo que vem depois. Eu sou Carlos André, auditor fiscal da Receita Federal por 38 anos, preparo alunos para concursos fiscais há 27 anos, já aprovei mais de 23 mil alunos nos mais diversos tipos de concurso, em áreas diferentes, em estados diferentes, com perfis diferentes. Eu mesmo fui aprovado para auditor fiscal da Receita Federal em 5º lugar, com apenas 6 meses de preparação. Eu não estudava para concurso antes. E isso eu não falo para me gabar, é para você entender que existe uma forma de você caminhar e confiar no que eu estou falando.
São 28 anos acompanhando candidatos em diversas áreas, vendo quem passa rápido e quem fica tentando. Dessa bagagem que vem essa análise que nós vamos fazer agora. Qual concurso você deve escolher? Não pelo que os seus amigos indicam, não pelo que parece mais fácil, não pelo que parece mais familiar, não pelo que o seu cursinho está oferecendo. Mas eu vou te mostrar 5 critérios que eu quero que você pese para usar nessa análise, tá? E aí você decide. Critério 1, remuneração. Quanto você vai receber quando entrar no cargo? Quanto você vai receber no topo da carreira? Não é o que aparece no edital do concurso, não, tá? O que cai na conta todo mês. Critério 2, número de candidatos inscritos. Quantos candidatos, historicamente, disputam as vagas disponíveis? Esse número determina diretamente a sua chance de aprovação. Você pode estudar igual para 2 áreas diferentes e ter chances completamente diferentes, só por causa desse critério, quantidade de pessoas inscritas. Escolaridade. Qual a formação exigida para concorrer? Existe alguma formação que leva vantagem em relação a outras vantagens, em outras áreas? Quantidade de concursos abertos. Quantos editais existem nessa área agora e qual é a abrangência geográfica? Uma área que pode ser ótima no papel e não tem nenhum edital aberto nos próximos 2 anos. Ou não ter vagas para onde você quer morar. Já era, né? Critério 5, quantidade de vagas. Quantas vagas estão disponíveis nos concursos quentes no momento? Esses são os 5 critérios que eu defini para você aplicar eles agora, área por área. Vamos lá. Tribunais, TJ, TRF, TRT, TRE. Essa é a área mais comum entre os concurseiros de carteirinha do Brasil. Quando você fala vou prestar concurso, muitas pessoas pensam logo num tribunal. Por isso que eles apresentam um número de inscritos alto comparado com as oportunidades que eles apresentam. Concurso de Tribunal de Justiça, né? Tribunal do Trabalho, podem chegar a ter quase 100 mil inscritos. TRT, TRF, 50 mil inscritos. O último TRE teve 640 mil inscritos unificado. Isso significa que uma grande disputa. Condições de salários que eles apresentam. A remuneração varia de 10 a 20 mil reais, dependendo do cargo, técnico, analista. Alguns estados pagam um pouco mais, outros pouco menos. O federal é unificado. A vantagem é que TJ técnico aceita nível médio, mas nos cargos federais só nível superior. E os analistas, área do direito, o que torna isso mais restritivos para quem tem qualquer diploma de nível superior. Temos uns 12 concursos aí no horizonte, 10 deles ainda frios, apenas anunciados em estudos ou previstos, que são as primeiras fases de um concurso público da forma concreta. Por causa disso, nenhum deles sequer tem solicitação de vagas para cada cargo, o que não temos nenhuma perspectiva do que vai acontecer. Com base na minha bagagem, eu diria que com este número de concursos, que são primariamente tribunais de justiça, estamos falando aí de 1.000 vagas para os próximos 18 meses. A área policial também é muito popular, principalmente pelo trabalho que envolve. Talvez seja uma das únicas áreas onde as pessoas escolhem pela ocupação mais do que pela oportunidade de ser. Eu quero ser policial. E devido a esse desejo, além de só o salário e a estabilidade, o número de inscritos é muito grande. O último concurso da Polícia Rodoviária teve 300 mil, da Polícia Federal 200 mil. Então, esses concursos têm uma grande demanda. Para delegado existe formação específica. Já nas polícias civis dos estados, você vai ver de 50 a 100 mil inscritos. Quando falamos em salário para esses 3 órgãos, podemos falar que eles vão de 8 até 30 mil para delegado. Tá? É uma das áreas com maior variação salarial dentro das carreiras, porque a formação, por exemplo, do delegado é só para quem é da área do direito, para quem é agente, diploma de nível superior. E mesmo entre estados tem uma variação muito grande. E aí que você tem que analisar com cautela a remuneração desses cargos, para ver o que você quer fazer. Já em termos de requisitos, né, uma área mais complexa do que tribunais, porque tem cargos de nível médio, alguns concursos de polícia têm cargos de nível médio, muitos exigem nível superior em qualquer área, e para a área do delegado só diploma de bacharel em direito. Tá? E aqui que ele ganha da área de tribunal, porque com seu diploma de direito você pode ganhar 30 mil como delegado. Na área de tribunal você vai ficar na casa dos 20 mil como analista judiciário. Mas um detalhe que você ignora: para ser aprovado na área policial você precisa passar pelo teste de aptidão física e investigação social, filtros que eliminam bastante candidatos. Tá? E nesse horizonte dos próximos 18 meses, eu vejo aí uns 17 concursos policiais. Apesar da Polícia Federal não estar na lista, a Polícia Rodoviária está, várias polícias civis com expectativa de vaga. A maior delas, né, se eu somar tudo aí, vai dar umas 3.500, 5.000 vagas. Concursos administrativos como INSS, Banco do Brasil, Caixa Econômica parecem sempre serem mais acessíveis e fáceis, por isso que chamam tanta atenção, mas tem um fator oculto. O fato deles serem tão famosos, de percepção tão fácil, todo mundo conhece esses concursos, acaba fazendo com que mais pessoas se inscrevam. O número de inscritos é maior.
Nem chega perto dos demais. INSS teve mais de 1 milhão de inscritos, Banco do Brasil teve 1,5 milhão de inscritos, Caixa Econômica quase 1 milhão de inscritos. Então, mesmo que esse concurso que esteja se preparando, você vá bem na prova, porque são menos matérias e mais acessíveis, a quantidade de pessoas inscritas torna que é muito mais difícil você ficar na frente de 1 milhão de pessoas. E são áreas também que têm a maioria de vagas para nível médio. Por isso, são muitas pessoas que não concluíram nível superior que disputam lá. Porém, tem uma remuneração boa o suficiente para quem pode concorrer por vagas de nível médio. 8 mil, 10 mil, 15 mil, definitivamente uma remuneração boa para quem quer fazer só concurso de nível médio, mas comparado com outras áreas de nível superior, é a menor de todas. Como são poucos concursos de INSS, Caixa Econômica, Petrobras, as oportunidades são em menor quantidade também. Mesmo o INSS, que está trabalhando com uma solicitação de 7 mil vagas, é uma expectativa que possa vir 2 mil. Vamos falar dos concursos jurídicos, magistratura, defensoria, promotoria, procuradoria. Esses são com menor número de inscritos, porque exigem formação em direito para todos os cargos. Então, todos os concursos, o número de inscritos vai de 5 a 10 mil, dependendo se é federal, estadual, municipal. Atenção especial que o Exame Nacional da Magistratura é um exame com 40 mil inscritos, mas ele é só um capacitador, tá? Nível superior na área do direito, e é apenas um pré-requisito para você poder prestar outros concursos. Bem, mas a remuneração dos concursos da área da magistratura vai de 25 a 50 mil reais, né? Então, nesse caso, com alguns benefícios, tem gente ganhando 70 mil reais. De longe, as melhores remunerações na área de concursos, mas também apresenta uma quantidade grande de concursos quentes nos próximos 18 meses. Eu estimei aí uns 30 concursos em pelo menos alguma dessas fases iniciais. Mas apesar da quantidade de concursos que nós temos, a expectativa de vagas não é 400, 30 concursos nós estamos falando aí. E a área fiscal? Receita Federal, Cefaz, ISS. Vamos para a última área dessa nossa análise. Uma análise menos conhecida das pessoas. A maioria das pessoas até conhece a Receita Federal, mas falar em concursos de Cefaz e ISS, poucos vão saber. Por causa disso, esses concursos têm um número de inscritos que se compara com a própria área jurídica. Um concurso fiscal tem de 8 a 15 mil inscritos, com exceção da Receita Federal, que tem 50 mil para auditor, 100 mil para analista. Tá? Mas, apesar de ter exigência apenas de nível superior para a maioria desses cargos, o número de inscritos é bem menor comparado com concursos de polícia, de tribunal, do INSS, Banco do Brasil, porque as pessoas acham que esses concursos exigem formação específica, direito, contabilidade, e a verdade é que menos de 15% desses concursos exigem alguma formação específica. E esse número está diminuindo a cada ano para poder permitir qualquer diploma de nível superior, e isso é quase uma oportunidade escondida. Ganha tão bem quanto o concurso da área jurídica. Os salários vão de 25 a 50 mil reais. A média, eu diria que é 30 mil reais. Uma vez que o auditor fiscal tem o teto na Constituição igual do Supremo Tribunal Federal. E com as indenizações, verbas indenizatórias, isso pode até aumentar, o que torna essa uma excelente oportunidade de concurso. Diferente da área jurídica, estamos vivendo a maior temporada de concursos fiscais da história. Mais de 20 concursos quentes grandes nos próximos 18 meses. Só que a diferença é que a expectativa de vagas é de 2 mil a 3 mil vagas, ou seja, aceita qualquer diploma de nível superior 8 vezes mais vaga do que a área jurídica, recebe um salário equiparável com um dos menores números de candidatos inscritos. Então, deixa eu fazer uma pergunta. Olhando os 5 critérios que eu falei para você, qual área te entrega a melhor combinação de fatores para quem quer ser aprovado em 2026 e 2027? Eu não preciso responder isso para você. E porque aqui está o ponto que eu quero deixar claro. Eu não estou dizendo que a área fiscal é fundamentalmente superior a todas as outras para sempre. O que eu estou dizendo é que o momento atual criou uma combinação específica que raramente acontece. Maior concentração de editais quentes, concorrência ainda abaixo da área tradicional, salários elevadíssimos. Quando mais candidatos perceberem essa combinação, eles vão perceber e aí o número de inscritos vai aumentar. Quem entrar agora, entra antes dessa oportunidade de ficar famosa. E deixa eu te mostrar o que isso significa na prática. A Milene Braga, ela começou a estudar para a área policial, Polícia Civil de Minas Gerais. Se dedicou e foi aprovada, minha mentorada, semanas estudando, concurso com 5, 7 mil reais de salário. Na hora que ela foi aprovada, ela se deu conta e passou semanas estudando para um concurso que não supriu os sonhos financeiros dela. Na verdade, seria para ganhar o mesmo tanto que ela já ganhava no trabalho atual, só que com estabilidade financeira. Gastou, investiu semanas, foi para o lado errado. Sabe o que ela fez logo em seguida? Mudou para a área fiscal. E adivinha o que aconteceu? Na mesma quantidade de tempo que ela se preparou para a Polícia Civil de Minas Gerais, ela foi aprovada em concursos da área fiscal. ISS-BH, Cefaz de Minas Gerais, mas aí o salário era 30 mil reais, 6 vezes maior. Então, se ela tivesse dedicado integralmente para a área fiscal desde o começo, ela já teria preparada tempos antes.
estudando matérias que não são cobradas na área fiscal na polícia, né? Mas eu preciso dizer uma coisa importante: escolher a área certa é metade do caminho. E é a metade mais fácil, porque existe um segundo problema e é onde as pessoas falham, mesmo depois de ter tomado a decisão de escolher a área certa. A maioria das pessoas que escolhe a área fiscal leva muito tempo, mais do que deveria para ser aprovada. Isso significa uma coisa: escolher a área certa é a condição necessária, mas não suficiente. Existe uma segunda decisão que determina se você vai ser aprovado ou não. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Pega dois candidatos, mesma área, mesmo tempo estudando, perfis parecidos. Um passa em 14 meses, o outro está no 5º ano tentando. Qual a diferença entre eles? Algumas pessoas vão dizer inteligência, sorte, formação, o que estudou mais horas que o outro. E nenhuma dessas respostas está correta eminentemente. Quando você acreditar em alguma delas, vai continuar no caminho errado. Vamos falar sobre cada uma. Inteligência. Se inteligência fosse o fator determinante, resultados consistentes seriam impossíveis de replicar. Inteligência é distribuída aleatoriamente. Não é algo que um professor controla, ensina. Mas quando o mesmo processo produz 23 mil aprovados ao longo de 28 anos em concursos diferentes, com candidatos de perfis diferentes, isso não é seleção das pessoas mais inteligentes. São resultados consistentes e replicáveis em escala. E só existem quando existe um processo replicável por trás. Se você pensar em sorte, culpar a sorte é como um time perder o campeonato e falar que o campeão teve sorte. Pode acontecer uma vez, ninguém discute, mas quando o mesmo resultado se repete 5 anos seguidos, ninguém mais fala em sorte. Todo mundo sabe que é processo, método, execução. Eu aprovei o primeiro lugar nacional para o concurso de auditor fiscal da Receita Federal em 5 concursos consecutivos. No concurso, um dos mais disputados do país. Sorte não se repete 5 vezes. Processo sim, formação sim. E aí eu te pergunto, estudar para a faculdade é a mesma coisa que estudar para um concurso público? São dois processos completamente diferentes. A faculdade te ensina a pensar dentro de uma área. O concurso exige domínio de um conteúdo muito específico definido por um edital, para um padrão específico de prova. Segunda pergunta. Das matérias cobradas nos concursos fiscais, direito tributário, administrativo, contabilidade, português, raciocínio lógico, quantas você estudou a fundo na sua graduação? Não importa qual é. Todo mundo vai responder nenhuma. Ou, no máximo, algumas parcialmente. Isso significa que, independente da sua formação, o volume de conteúdo novo que você precisa aprender para o edital é praticamente o mesmo para todo mundo, começar do zero. O campo está muito mais nivelado do que parece. E tem mais. Na fórmula da aprovação que eu vou te mostrar daqui a pouco, a bagagem inicial é variável, com menor impacto no resultado final. O que multiplica o resultado é o que vem depois, e isso não depende da sua graduação. Quantidade de horas. Se quantidade de horas determinasse a aprovação, quem tem mais tempo livre passaria sempre primeiro. E você vai ver que aposentados, desempregados, dominariam os rankings de todos os concursos do país. Afinal, quem tem mais horas disponível do que eles? Mas não é isso que acontece. E qualquer professor com anos de experiência sabe disso. Existe candidato com 2 horas por dia bem direcionada que passa na frente do candidato com 8 horas por dia desperdiçadas. Então o que realmente faz a diferença? A diferença entre quem passa rápido e quem fica anos tentando é uma coisa: método. Não método no sentido genérico de ter uma forma de estudar. Método no sentido de ter os elementos certos que comprovadamente determinam a aprovação. Existe uma fórmula que eu desenvolvi ao longo de 28 anos dessa carreira que mostra exatamente o que determina o tempo que cada pessoa leva de sua aprovação. Vamos falar sobre isso em alguns minutos, mas antes eu preciso te mostrar o maior problema do mercado de preparação para concursos hoje. Porque sem entender isso, a fórmula não vai fazer sentido completo. Existe uma indústria inteira construída para te fazer acreditar que o seu problema é falta de conteúdo e que a solução é mais material. Assinatura hereditária vitalícia Optimus Prime 9.0, mais videoaula, mais PDF, mais questão, como se o problema fosse a quantidade de conteúdo Flix. O resultado é previsível. Candidatos sobrecarregados, perdidos, sem saber o que estudar, sem saber se estão evoluindo, sem ninguém para perguntar quando travam. Hoje, mais candidatos são reprovados pelo excesso de material do que pela falta dele. E isso não é opinião minha, é o que os próprios concurseiros falam. Antigamente era diferente. Quando eu estudei para a Receita Federal, ter acesso a um bom conteúdo na Captar era diferencial competitivo. Eu tive que mandar carta, eu tive que ir de carro comprar apostila. Quem tinha acesso a cursinho presencial na Captar estava na frente. E isso separava de quem passava de quem ficava para trás sem acesso ao conteúdo. Mas esse mundo não existe mais há décadas. O acesso ao conhecimento no planeta Terra é democratizado. Qualquer pessoa de qualquer cidade tem acesso a bons conteúdos, desde que tenha uma conexão com a internet. E com a inteligência artificial, então, isso vai acelerar mais ainda. Questões inéditas, mapas mentais, resumo, flashcard, tudo disponível de graça praticamente. O problema é o oposto, não é falta de material, é excesso. Um ambiente diferencial competitivo mudou. E quem não percebeu isso ainda está pagando o preço, estudando muito, avançando pouco, sem entender por quê.
O que realmente aprova hoje não é o acesso a mais conteúdo. São os 3 pilares da aprovação e é exatamente sobre eles que eu vou falar agora. Mas antes de continuar, lembra do material gratuito que eu mencionei no começo. Ele será o Guia Definitivo dos Concursos Fiscais 2026-2027. Depois de 28 anos aprovando os alunos, eu cheguei a uma conclusão que mudou completamente a forma como eu ensino as pessoas a se preparar. A aprovação não é aleatória, ela é calculável. A sua aprovação é uma função do resultado final do seu conhecimento inicial, CI. Tudo que você já sabe antes de começar a estudar para o concurso, a sua bagagem. E isso, né, é fixo, é constante. M é o método, E é a execução, HS as horas semanais que você tem disponível, SP a quantidade de semanas até a prova. Cada variável da fórmula tem um peso, e quando você entende o peso de cada um, você entende por que muitas pessoas investem energia no lugar errado. Vamos começar pelo conhecimento inicial. Essa é uma constante que as pessoas superestimam. As pessoas acham que quem tem mais bagagem leva uma vantagem decisiva, e não é. Quem estudou direito na faculdade, quem já estudou para concurso público, né, é algo que não se multiplica. É o passado, você não tem o que fazer, você não controla a partir de agora isso, e aí ele some na fórmula. Né? Isso significa que um conhecimento inicial ajuda, mas não é determinante. Um conhecimento inicial baixo não te elimina, porque apenas é uma parcela do resultado. Isso conecta você diretamente com o que eu falei sobre formação anterior. A bagagem inicial é uma constante com menos impacto relativo na fórmula, porque ela não se multiplica. O que multiplica o resultado é o que vem depois. As horas que você estuda por semana, que você consegue se dedicar, é a quantidade de semanas até a prova. Juntos eles vão formar o tempo de estudo. 500 horas, 1000 horas. O tempo é um recurso que você não recupera. Mas olha que a fórmula mostra também. O tempo sozinho, né, até a prova, ele é multiplicado. Mas o que multiplica, né, é o tempo, a antecedência. Você estuda mais, né, e aí você vai ver que vai ter mais resultado. É por isso que um candidato com 2 horas por dia bem direcionado, com antecedência devida, vai ter melhor resultado do que alguém estudar 8 horas e pouco tempo. Método e execução. Essas são as variáveis que você controla completamente. É aí que você tem que colocar a sua energia, nessa multiplicação. 1 hora de estudo com o método certo e a constância da execução vai multiplicar esse resultado. Vamos entender o que cada um significa. Método é o que você estuda e como você estuda, com 3 componentes. O primeiro é o mapa, saber exatamente o que está no edital, o peso de cada matéria, o que cai mais, o que cai menos. Sem mapa, você estuda tudo com a mesma intensidade. Desperdiça energia com conteúdo que representa 2% da prova, enquanto negligencia o que representa 30%. O segundo pilar é o veículo. A ferramenta que você usa para estudar questão, videoaula, mapa mental, e tem um momento certo para você usar cada um deles. Não é qualquer material, é o material certo para onde você está agora. E o terceiro, que é o traqueamento, é a mensuração, a análise, o redirecionamento, para saber como você está evoluindo, no que você está forte, no que você está fraco, o que precisa ser ajustado. Sem traqueamento, você estuda no escuro. Você não sabe se está no caminho certo até o dia da prova, e aí já é tarde. Execução é fazer acontecer. Com 2 componentes ainda, né? O piloto, que é a sua disciplina, a sua capacidade de manter o ritmo, né? Quando a motivação cai, e a equipe, que eu chamo, que é quem está do outro lado, o seu técnico, o seu fisioterapeuta, o seu professor, o seu mentor. Ninguém tem resultado de alta performance sozinho, precisa de apoio. É só você ver todas as pessoas que são campeões mundiais. Pega essa fórmula que eu falei, aplica no cursinho Flix, vamos ver o que eles entregam de verdade. CI, ninguém interfere, mapa, parcialmente uma coisa, uma grade igual para todo mundo, muito veículo eles entregam, traqueamento nenhum, tá? Não tem como você saber onde está evoluindo ou não. Você não sabe como corrigir a sua rota. Piloto, eles não mexem nisso, porque é você, né? Você se vira sozinho, quando der vontade, você entra na plataforma, não. E equipe também não. Não é fórum genérico, nem nenhum coach que passou no concurso ano passado que vai te ajudar nisso daí, tá? Então saiba que o que está te travando é a falta de direcionamento específico. O cursinho Flix, a assinatura vitalícia, entrega um de 6 componentes que determinam sua aprovação e cobra como se fosse solução completa. Foi observado isso ao longo de décadas que eu desenvolvi o MVT, um método que cobre todos os componentes da fórmula, adaptado para a realidade específica de cada aluno. Não para um aluno genérico, mas para você. Parte de uma mudança fundamental da forma de enxergar o estudo. Existe o modelo antigo, o estudo massificado, generalizado, o modelo da escola, do cursinho, tudo que você conheceu até hoje. Todo mundo estuda a mesma coisa no mesmo ritmo, com o mesmo material. Não importa se tem 2 horas ou 10 horas, não importa se você domina uma disciplina ou se você tem dificuldade nessa disciplina. Não importa se é para o concurso A ou para o concurso B. Um tamanho serve para todos, e por isso não serve para ninguém direito.
existe um novo modelo, o estudo ultra específico, que o método MVT aplica. Cada aluno estuda de acordo com sua realidade específica, seu concurso, sua bagagem, sua disponibilidade, sua força, sua fraqueza. O que você precisa estudar mais, o que você já pode deixar de lado, a sequência certa para o seu perfil, não para um aluno genérico. Ninguém é igual a ninguém. Então por que todo mundo deveria estudar igual a todo mundo? Tem mais uma coisa que eu quero falar para vocês, a diferença que muda tudo na prática. Muitas pessoas estudam de forma linear, pega uma matéria e tenta fechar ela antes de avançar para a próxima. Passa semanas em direito tributário achando que não pode sair de lá enquanto não dominar tudo. O resultado, você demora uma eternidade para passar pelo edital, esquece o que você viu no começo, quando chega no final nunca tem a sensação de que fechou nada de verdade. O MVT usa o estudo cíclico para você passar pelo edital múltiplas vezes, aprofundando a cada passada. O contato frequente com todas as disciplinas, semana após semana, cria uma sensação de evolução constante, acelera a retenção e permite a revisão sem perder o ritmo. Quando você junta a fórmula da aprovação com o MVT, você percebe duas coisas. A primeira, a razão pela qual você não foi aprovado ainda. Ou está levando muito mais tempo do que deveria. Não é falta de esforço, é que alguns componentes da fórmula estão faltando ou sendo executados da maneira equivocada. Não é culpa do modelo, é que te venderam assim. A verdade, é que a aprovação não é uma questão de talento, sorte, tempo infinito. É questão dos componentes certos serem trabalhados. E é exatamente aqui que as pessoas enfrentam o seu obstáculo. Porque entender a fórmula é uma coisa, implementar a fórmula é outra. E é sobre isso que vamos falar agora. Antes de chegar lá, deixa eu te mostrar o que acontece quando os componentes certos estão no lugar. O Matheus começou a preparação dele para analista da Receita Federal, através dos princípios do método MVT. Depois de ter gastado anos estudando sozinho e sendo reprovado em concursos, TJ, Paraná, PF, PRF, reprovado sem qualquer chegar perto. Milhares de reais gastos em assinatura Flix, anos de vida desperdiçados. Aí teve um ponto da vida, ele entrou na mentoria e aprendeu as bases do método MVT. Estudo cíclico, avanço horizontal, micrometas, simulado SWOT. Em menos de 2 anos ele foi aprovado para analista tributário da Receita Federal. Ganha para lá de 20 mil reais hoje. A maioria das pessoas entende tudo isso. A fórmula, os pilares, a diferença entre estudo massificado e estudo específico. E ainda assim não consegue implementar sozinha. Não é falta de vontade, não é falta de inteligência. São dois problemas muito específicos que travam quase todo o candidato. E se você já tentou estudar por conta própria ou com um cursinho e não teve resultado que esperava, é quase certo que foi por causa de um desses dois problemas. Problema 1. Ferramentas erradas. Imagina que você quer construir uma mesa. Você tem madeira, você tem vontade, você tem tempo. Mas a única ferramenta que você tem é uma faca de manteiga. Tecnicamente você poderia tentar, mas vai levar 10 vezes mais tempo, vai produzir um resultado muito pior e no meio do processo você provavelmente vai desistir. Não por falta de esforço, mas por falta de ferramenta certa. Estudar para um concurso fiscal só com um cursinho Flix é exatamente isso. Você tem um veículo, conteúdo, as videoaulas, o PDF, mas não tem um mapa para saber o que priorizar, não tem um traqueamento para saber no que você está evoluindo, não tem equipe para te manter no ritmo quando a motivação cai, o resultado é previsível. E o pior, quando você não vê resultado, a conclusão natural é que o problema é você, que você não é capaz, que você não tem tempo suficiente, que não é inteligente o bastante. Problema 2. Sem ninguém para perguntar, esse é o problema mais subestimado de todas as preparações para concurso. E o mais caro também. Não importa o quanto você se prepare, não importa qual ferramenta você use, vai chegar num momento em que você vai ter que enfrentar dificuldades, vai travar numa matéria específica que não entra na sua cabeça, ou quando o edital saiu sem saber como adaptar, reorganizar o seu plano, emocionalmente vai travar, quando a motivação cair, depois de semana de estudo sem ver o resultado, não tiver ninguém para te ajudar a entender por que isso está acontecendo. Nesses momentos, que são exatamente os momentos que determinam se você vai ser aprovado ou não, o que acontece quando você está sozinho? Você posta no grupo do cursinho e recebe uma resposta genérica de um estagiário 3 dias depois. Você pesquisa no Google e encontra 10 respostas contraditórias. Você fica parado, perde o ritmo, perde a motivação e o tempo continua passando. A solidão na preparação para concurso não é só um problema emocional, ele tem um custo direto na sua aprovação. E é aqui que está o número que a maioria das pessoas nunca para calcular. Um candidato que leva 3 anos para ser aprovado, quando poderia ter sido aprovado em 1 ano, deixou 2 anos de salário na mesa. Para a área fiscal com uma remuneração de 15 a 47 mil reais, isso pode representar de 350 mil a 1 milhão de reais de remuneração perdida. E essa é a armadilha que mantém as pessoas presas nesse ciclo. Ah, mas o cursinho é mais barato. Comparar o custo do cursinho com o custo do acompanhamento especializado pode parecer óbvio à primeira vista. Um custa menos, o outro custa mais. Decisão simples. Mas essa comparação ignora o custo do tempo. A pergunta certa não é quanto custa a solução, o quanto custa o problema que ela resolve. Se um acompanhamento especializado reduz 2 anos do seu tempo de preparação, o custo desse acompanhamento é irrelevante comparado ao resultado que ele gera.
E é exatamente para resolver esses dois problemas, ter as ferramentas certas e ter alguém para te apoiar, que eu criei a mentoria do CA. Antes de mostrar o que está dentro, eu quero que você entenda como ela foi construída. Lembra da fórmula? Olha só, tudo que eu vou te mostrar agora foi construído para cobrir cada componente dessa fórmula. Nada está aqui por acaso. Cada elemento existe para resolver um problema específico que você acabou de aprender a enxergar. Isso é a mentoria do CA, pilar 1, método. Vamos começar pelo M da fórmula, mapa, veículo e traqueamento. Mapa, na mentoria, você recebe um cronograma semanal cíclico, que é um planejamento semanal construído para você poder percorrer o edital 2 vezes em 24 semanas. Você sabe exatamente o que estudar em cada semana, sem paralisia da escolha, sem a dúvida, será que eu estou priorizando certo? Sem desperdiçar energia, decidindo o que fazer antes de começar a estudar. O veículo. Você tem acesso a uma biblioteca digital completa. O material é específico para o seu nível e para o seu momento de preparação. Quem está começando não usa o mesmo material de quem está em fase avançada. Quem tem 2 horas por dia não usa o mesmo de quem tem 8 horas por dia. O veículo certo para onde você está agora. Além da biblioteca, você recebe 24 cadernos de questões semanais com 200 questões cada, selecionadas especificamente para o cargo e concurso que você está estudando naquele momento. Não é um banco de questões aleatório onde você escolhe qualquer coisa. O traqueamento, que é, uma vez por semana, você avaliar o nível da sua evolução, simulado SWOT, forças e fraquezas para enxergar em tempo real aonde você precisa manter, corrigir, investir. Você nunca fica no escuro sobre sua evolução e crescimento. Planilhas de análise vão permitir você tomar decisões de forma correta, acompanhar a sua curva de evolução. Você sabe se está no caminho certo antes do dia da prova, não depois. Pilar 2 da mentoria, execução. Agora é a equipe, né? A equipe, o segundo problema, é a paralisia das pessoas. Não tem ninguém para perguntar o que você está estudando, o que você está fazendo. Esse problema não existe na mentoria. Você tem um contato do mentor via WhatsApp. Não é um estagiário, alguém que passou no concurso ano passado, não. Não é nenhum suporte genérico, nem chat, nem IA, tá? Em 28 anos de experiência, aprovado em 5º lugar, professor de mais de 20 disciplinas, disponível para quando você precisar. Quando o edital sai, você não sabe como reorganizar, como é que você chama? Quem é que você chama? Quando a motivação cai, que você não está conseguindo manter o ritmo, você fala com quem? Além do contato direto, você tem sessões semanais de análise, de método, de técnicas de estudo, tá? Sem contar que você participa de uma comunidade de pessoas que estão no mesmo caminho, com o mesmo engajamento, com o mesmo comprometimento. E aí, você, piloto, o maior inimigo da sua preparação é exatamente a falta da sua constância, a falta da sua disciplina. E é isso que você precisa desempenhar, desenvolver. Dentro da mentoria, você tem cobrança e motivação diária para manter o ritmo, mesmo quando a vontade cai, porque ela vai cair. E quando cair, você não vai estar sozinho. Pilar 3, o tempo. A quantidade de horas por semana e semanas até a prova. O MVT se adapta à disponibilidade real. Não existe um plano padrão, estude 6 horas por dia. Se você tem 2 horas, né? Como é que você vai fazer isso? Se você tem 6 horas, trabalhamos com 6. Se você tem 8, trabalhamos com 8. Se você tem 2, trabalhamos com 2. E você para de estudar aleatoriamente, começa a estudar mais inteligente, em direção a um objetivo específico, com data definida. Para você que assistiu esse vídeo até aqui, eu preparei um valor promocional por tempo limitado. Mesmo, menos do que a maioria das pessoas gasta por mês no cursinho Flix, com a entrega de um dos 6 componentes. E antes de falar os detalhes, eu preciso mostrar os bônus, porque ao longo de 28 anos acompanhando candidatos, eu aprendi que existem necessidades que sempre aparecem, em momentos diferentes, mas elas aparecem. E eu não quis que essas necessidades travassem quem entra na mentoria. Por isso eu criei 7 bônus para eliminar cada uma dessas necessidades caso ela apareça. Se você está pensando, mas eu não tenho dinheiro para investir agora, preste atenção. Bônus número 1, 50 maneiras de criar uma renda extra enquanto você estuda para financiar o seu crescimento. Ah, eu não tenho tempo suficiente. Bônus 2, como estudar mesmo tendo pouco tempo. Se você está pensando, eu sou velho demais para estudar. Bônus 3, como lidar com os desafios da idade. Sente que dá branco na hora da prova? Bônus 4, treinamento comportamental para o dia da prova. Se você acredita que não é bom em redação? Bônus 5, como fazer discursivas e redação na área fiscal. Se você não sabe inteligência artificial, bônus 6, e-book e utilização de IA em concursos públicos. E você está pensando, e depois que a mentoria acabar, o que eu faço? Bônus 7, orientações pós-edital, suporte e direcionamento para o que vem depois do edital publicado, mesmo após o término da mentoria. São uns R$ 1.500 só em bônus gratuitos para quem garantir essa vaga. Cada um desses bônus existe porque eu vi candidatos travarem por causa de cada uma dessas necessidades.
Tem mais uma coisa. Eu sei que mesmo com tudo isso, existe uma voz na sua cabeça que pergunta: e se não funcionar para mim? E se eu não for bom o suficiente? É exatamente para isso que eu tenho duas garantias. A garantia 1, 7 dias. Se por qualquer motivo você não se adaptar à mentoria, nos primeiros 7 dias, devolução integral, sem perguntas, sem burocracia. Isso é protegido por lei com a defesa do consumidor, mas tem a garantia suprema, 150 dias. Se você cumprir as atividades e comprovar que fez isso após 5 meses, tem que postar para mim, dizendo que fez todas as tarefas. Cara, eu te devolvo todo o crédito e mais esse valor. E eu só consigo oferecer essa garantia porque eu confio no processo. 28 anos de resultado, não deixa espaço. Faz a sua parte que vai dar certo. Nesse momento, você tem que escolher entre dois caminhos. Caminho 1, você fecha esse vídeo, volta para sua vidinha de estudos por conta própria com cursinho Flix, os meses passam, o edital abre, você faz a prova sem ter certeza se estava preparado, você reprova, recomeça o ciclo, leva anos e anos a mais do que você precisaria. Enquanto isso, a maior temporada de concursos fiscais vai passando. Caminho 2. Você entra na mentoria do CA. No dia seguinte, você já começa com o seu plano de estudos na mão. Você sabe exatamente o que você vai estudar, em que sequência, com qual material, para o seu nível, para a sua disponibilidade de horas. Toda semana você mede a sua evolução, você enxerga o processo acontecendo, não adivinha. Quando você trava, você chama o mentor no WhatsApp. Pergunta para ele o que eu faço agora. Chega na prova sabendo o que você fez, o que você está acertando e o que faltou. E quando a aprovação vem, ela vem para quem tem os 3 pilares no lugar. Sua vida muda, estabilidade financeira real. Salário que não depende do chefe nem do mercado. Vida financeira garantida. A diferença entre os dois caminhos não é talento, não é sorte, não é tempo. É a decisão que você toma agora. Nesse momento, você tem duas opções. Opção 1, fechar o vídeo e continuar tentando com o que você já provou que não funciona. Ou começar do zero, sem saber para onde ir. Opção 2, entra na mentoria do CA, com um método que já provou mais de 23 mil pessoas, com o mentor mais experiente do Brasil do seu lado nessa temporada maravilhosa. As duas são escolhas válidas, mas só uma te coloca no caminho certo agora. Eu não preciso que você entre na mentoria. Quem precisa é você se quiser ser aprovado nessa maior temporada de concursos fiscais da história. Eu preciso ser direto sobre tempo. Os concursos fiscais quentes têm prazo de vencimento. Quem começar a preparação hoje ainda tem tempo de ser aprovado nessa temporada. Mesmo começando do zero, mesmo trabalhando muito. Quem espera mais, um mês ainda, perde oportunidades. Essa combinação de editais quentes, concorrência ainda baixa, salários altíssimos, não vai durar. Quando mais candidatos perceberem o que você não percebeu até hoje, essa equação vai mudar. Deixa eu te apresentar 3 pessoas. Ana Cláudia Murakami, 86% de acerto no concurso de auditor fiscal desse literal. Menos de 2 anos de preparação, tendo começado do absoluto zero quando entrou na mentoria. Está entre os top 100 do concurso da Receita Federal, sem ser formado em Direito, Contabilidade, Economia ou algo assim. Ou a história do Paulo César Mendes, que foi estudar através de cursinho Flix por conta, para o Cefa Pará, e adivinha o resultado? Milhares de materiais comprados e foi reprovado apesar de todo o esforço e dedicação dele. Então ele decidiu entrar na mentoria e viu a performance dele mudar da água para o vinho. Foi aprovado em ótimo tempo para o concurso de analista tributário. E já continuou a preparação agora para auditor fiscal. Ou a Helena Dallagrande, que com apenas 8 meses de mentoria e 5 meses focado no Cefaz Paraná, foi aprovada em primeiro lugar para analista fazendário do Cefaz Paraná. Ela que era formada em medicina veterinária, nada a ver com a área fiscal. E ela conseguiu. 3 perfis diferentes, o mesmo método, o mesmo resultado. Para garantir sua vaga na mentoria do CA, clica agora no link aqui abaixo na descrição desse vídeo. Lá você vai ter 2 opções: finalizar sua inscrição imediatamente, numa condição especial, ou agendar uma conversa com o meu time para poder tirar qualquer dúvida que ainda persista. Mas não deixe para depois, essa condição especial é por tempo limitado. E essa temporada de concursos não vai esperar. Agora, a promessa que eu fiz lá no começo desse vídeo, Tudo bem. Quem assistisse até o final receberia um material gratuito. O material se chama Guia Definitivo dos Concursos Fiscais 2026-2027. Ele traz todos os concursos quentes agora, os detalhes de cada edital, os salários por cargo, estado e muitas outras informações técnicas que nós compilamos para você. Para receber, você vai no meu perfil do Instagram e manda GDCF nas minhas mensagens. Você assistiu esse vídeo inteiro e isso já diz algo sobre você. Você não está aqui por acidente, você está aqui porque você quer mudar alguma coisa. E porque entendeu que a mudança exige decisão correta, no momento certo. A decisão está na sua mão agora e você tem tudo o que você precisa para tomá-la com clareza. Clica no link abaixo e eu te vejo do outro lado.